no outro capítulo. Apavorado com a ameaça dos filisteus, Saul buscou a Deus, mas não obteve resposta, porque Deus já o havia, né, rejeitado. Samuel, o último sacerdote, né, antes dos reis, já havia morrido. Então Saul se disfarçou e foi buscar então uma feiticeira, é o que diz né, a palavra de Deus, na intenção de conseguir falar com Samuel, né, e aí então ser novamente aconselhado, ser encorajado. E essa prática, né, nós sabemos, de buscar os mortos é algo abominável para Deus, né? Então, mais uma vez, ele desobedeceu a Deus, e o que ele ouviu foi de que o seu reino seria dado a Davi, e ele seria derrotado, né, pelos filisteus. Por fim, né, o que aconteceu com Saul? Depois da sua morte, Deus confirmou, né, o que já havia sido avisado anteriormente, e Deus passou então o reinado de Israel para Davi. E Davi tornou-se um dos reis mais conhecidos de todos os tempos. E Davi é exatamente o segundo personagem, né, desse contexto. E quem foi Davi? Davi, ele foi o rei mais conhecido, né, da Bíblia, seguido depois pelo seu filho, Salomão. Ele foi, o segundo rei de Israel. Seu reinado, né, foi marcado por guerras, perseguições, mas também por grandes vitórias e pela uma das coisas que mais interessantes, né, que Davi fez. Ele organizou todo o serviço de adoração, né, a Deus em todo o território de Israel. Ele levou o povo, né, que estava desorganizado, um povo que era irreverente, um povo desinformado, né? Ele levou o povo deixado, né, por Saul, a adorar a Deus, né? E um dos maiores feitos de Davi, né, que a Bíblia relata, é que quando ele era jovem, foi derrotar o gigante Golias, né, um filisteu, representante dos filisteus. Então, Davi, ele reconhecia, né, que a sua posição como rei era fruto da bondade de Deus, né? Ele reconhecia que a sua posição de rei havia sido concedida por Deus. Ele havia sido escolhido por Deus. E isso o tornava, então, um homem humilde e confiante em Deus, em tudo que ele fazia. E o seu reinado, é, durante o seu reinado, ele teve muitas, por causa disso, né, da sua humildade e a sua obediência, ele teve muitas, né, alcançou muitas conquistas. Porém, o reinado de Davi, como nós sabemos, não foi marcado só por bons acontecimentos, né? Também houve coisas reprováveis, né? Davi cometeu atos reprováveis e terríveis diante de Deus. Por exemplo, né, Davi cometeu adultério, né, com Batseba, né? Batseba era casada, né, e, por coincidência, era casada com um dos seus comandantes, um dos seus generais, né? Então, foi um ato impensado, né, de Davi, que teve seríssimas consequências para ele, para sua família, para o seu reino, né? E como um abismo, né, conduz a outro abismo, no caso da traição e morte de Urias, né, Deus, Davi enfrentou a reprovação de Deus, né, por causa desse primeiro pecado dele, do adultério, né, ele tentou esconder e, por causa disso,
ele acabou cometendo outros pecados mais terríveis ainda, né? E Davi foi repreendido, né, por Deus através do profeta Natã, né? E tem um salmo na Bíblia, o Salmo 51, que é exatamente o salmo que Davi orou logo depois, né, dessas coisas todas que aconteceram e dessa reprovação, né, de Deus através do profeta Natã. Então, esse foi um episódio muito triste na vida de Davi, como nós vemos na Bíblia. Davi, ele era sábio, né, valente, Davi era temente ao Senhor, né? Por causa disso, ele obteve grandes conquistas frente aos seus inimigos, né? E transformou Jerusalém na capital religiosa, né, do reino. E para lá ele levou a Arca da Aliança, né? Mas, como todo ser humano, Davi também teve seus deslizes, cometeu adultério, né, com uma mulher casada, e após saber que ela estava grávida, ele tentou encobrir o caso, né, não conseguiu e providenciou, né, tentou, né, encobrir o caso, providenciando que a morte, né, do marido de Batseba, né, seria, né, na ideia dele, ele achou que seria uma forma dele conseguir esconder, né, o seu pecado, mas não foi assim que as coisas aconteceram, né? Então, e esse ato terrível, né, não foi aprovado por Deus, né? E Davi foi então confrontado pelo profeta Natã e foi punido por Deus, né? Primeiramente com a morte da criança. Contudo, né, nós vemos na palavra de Deus que Davi se arrependeu, voltando-se para o Senhor. Essa, essa atitude, né, de Davi mostrava bem quem ele era, né? Bastante visível né, nos seus salmos, principalmente, nós vemos, né, o caráter de Davi, tal como tal no Salmo 51, né? E por isso, apesar de todas as suas falhas, ele foi chamado, né, por Deus de um homem segundo o coração de Deus, né? Então são dois reis, né? Nós temos aqui dois reis que começaram a reinar, os dois, com exatos 30 anos de idade, né? Reinaram cada um por 40 anos, né? Mas eles eram bem diferentes como homens, principalmente diante de Deus, né? E o que que essa história, né, desses dois reis tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, de religiosidade e espiritualidade? O que nós notamos é que a maior diferença, né, entre Saul e Davi era que para Davi a presença de Deus era uma prioridade, né, em sua vida. Para Saul, não. Prova disso é de que um dia Saul estava para perder o seu reino, né, e para não perder o seu trono, Saul foi procurar uma adivinha, né, e pela sua atitude, ele mostrou que a presença de Deus na sua vida não era, né, importante. Ele estava disposto a abrir a mão da presença de Deus, mas não estava disposto a abrir a mão do seu trono. Mas com Davi foi diferente, né? Um dia o profeta Natã foi a Davi e disse: Você pecou, e por causa do seu pecado, você vai perder o seu trono. O seu filho vai morrer
e a sua paz será arrancada de você. E quando Davi, né, recebeu essa notícia, a Bíblia diz que Davi tirou, né, tirou a coroa da sua cabeça, arrancou as suas vestes, né, suas vestes reais, e se prostrou e fez exatamente a oração do Salmo 51, né? E no Salmo 51, o que ele diz? Ele diz assim: Deus, o meu pecado está diante de ti. Se for preciso, Deus, Senhor, pune o meu pecado. Se for preciso, tira o meu trono. Se for preciso, leva o meu filho. Se for preciso, arranca a minha paz, né? Mas no verso 11, lá no verso 11, ele diz assim: só não retire de mim o seu espírito e não afaste de mim a sua presença. Então, Davi, diferentemente de Saul, o que que ele fez, né? Ele abriu mão de tudo para continuar na presença de Deus e foi perdoado. E Saul, o que que Saul fez? Saul abriu a mão, né? Abriu mão da presença de Deus para ficar com o seu trono e perdeu tudo. Então veja a diferença, né? Davi abriu a mão de tudo para continuar na presença de Deus. Saul abriu mão da presença de Deus para ficar com tudo e perdeu o trono, né? Conclusão, né? Qual é a conclusão que nós chegamos depois de vermos o exemplo dessas duas, né, dessas duas pessoas? E eu então faço uma pergunta, né? Que tipo de pessoa você é? Ou melhor, que tipo de pessoa você quer ser? Tem um texto, né, da senhora White que diz assim: é, Deus convida os seus obreiros nessa época de religiosidade corrompida e de princípios pervertidos a revelar uma espiritualidade saudável e influente, que deve ser utilizada na causa de Cristo. Deveis agora chamar as coisas pelo nome, seu nome exato, e permanecer firmes em defesa da verdade, como esta é em Jesus, né? Esse texto está lá em Refletindo a Cristo, página 211, né? E Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, né? E que nesses dias de grande religiosidade e de muito pouca espiritualidade, nós, membros da Igreja Adventista, membros, né, do Go Six, que nós tenhamos essa visão, né? Que o Espírito de Deus nos faça enxergar essa situação, né? Porque a linha, né, entre a religiosidade e a espiritualidade, essa linha que divide as duas coisas, é muito tênue, né? É muito fácil nós mostrarmos religiosidade no mundo de hoje, né? Porque no mundo de hoje está na moda, né? Nós sermos religiosos. Antigamente, eu me lembro, na minha infância, né, na minha juventude, não era comum as pessoas falarem, né, com orgulho que eram religiosos, que tinham uma religião, que pertenciam a essa ou aquela igreja, né, que eram evangélicos, né? Hoje não, hoje as pessoas se orgulham em dizer: eu sou religioso, eu sou evangélico, eu pertenço a tal igreja, né? Então mostram grande religiosidade, mas já a espiritualidade é bem diferente, né?
E muitas vezes nós mesmos, né, de maneira involuntária, confundimos as coisas, né? A religiosidade são regras, né? É o que as pessoas veem, né? A espiritualidade as pessoas não veem. Quem vê é Deus, né? E é exatamente a espiritualidade que interessa a Deus, né? Que Deus ilumine, né, o nosso entendimento e nos dê, né, a sabedoria do Espírito Santo, né, a nos levar à melhor decisão, né, ao lado de Cristo, né, e de escolhermos, né, sermos espirituais, né, vivermos em espírito e andarmos também em espírito. Essa é a mensagem desta manhã. Espero que ela nos ajude, né, a pensarmos exatamente, né, quem nós somos e quem nós desejamos ser, né, nesse mundo, né, onde hoje há uma grande religiosidade, né, e pouca espiritualidade.